e hoje é uma solenidade. Hoje, com o Pentecostes, nós estamos coroando a Páscoa, o caminho pascal. E hoje nós fazemos uma reflexão, nós contemplamos o Espírito Santo que Jesus dele tanto falou. E agora, ultimamente, na liturgia, que ele iria voltar para o Pai para cumprir a promessa de ele e o Pai enviar o Espírito Santo, advogado, defensor, não é? Consolador, para ficar com os seus sempre, e na força dele, do Espírito, testemunhar. A gente se lembra quais foram as últimas palavras do ressuscitado aos seus discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Quem é o Evangelho? É Jesus. Anunciai a boa notícia. Quem é a boa notícia? É Jesus. A todos os povos, a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que eu ensinei. Então a festa de Pentecostes se presta para isso, para retomarmos este ensinamento de Jesus, que desde a primeira comunidade, como nós ouvimos aqui nos Atos dos Apóstolos, a gente vem se esforçando, se aplicando cada dia para realizá-lo, o que não é algo tão simples assim. A primeira leitura mostra a complexidade, a beleza, os desafios, as dificuldades já lá no comecinho. Lá em Jerusalém morava gente lá de tudo quanto é lugar conhecido, não é? Uma comunidade frágil, uma comunidade já meio que desanimada, porque Jesus voltou para o Pai e todo mundo ficou esperando o reinado dele acontecer, e estava demorando, e o pessoal estava desanimando. Então Lucas aqui faz uma catequese bonita sobre a comunidade, sobre a igreja. Ele usa imagens, figuras, vento, barulho, língua de fogo. O que é isso? O dinamismo do Espírito, uma linguagem humana. Com a língua a gente se comunica. Quem não tem língua, aliás, não pode nem viver. Língua, comunicação. Fogo, purificação. A igreja, seguindo Jesus, pede a conversão. Conversão é purificação, mudança de vida, de rota, mudança de rumo. E, como a gente diz, o fogo que purifica, e o vento que impetuoso nos arranca do lugar, nos move, nos faz dar passos, não nos deixa indiferentes. São sinais que mostram a força do Espírito Santo, que deve animar a comunidade todos os dias. Esse Espírito Santo que é dom de Deus e que precisa ser acolhido sempre com alegria. Na segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, é bem mais próximo de nós. Ele fala de uma comunidade ou de uma igreja, que somos nós, animada pelo Espírito Santo. E se não for animada pelo Espírito Santo, se não deixar-se moldar por Ele,
ela não realizará nada. E se nós olharmos para a nossa comunidade, nós nos vemos retratadas aqui neste texto. Primeiro porque formamos um só corpo. A igreja forma um só corpo, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Portanto, muitos membros, diversidade, carismas, dons, atividades. Se vocês sentarem e pôr na ponta do lápis, aqui na nova, recém-criada paróquia de São José, vocês vão ver quanta coisa bonita, quanta coisa existe, quanta coisa se fez, quanta coisa está se fazendo, se projetando fazer, na diversidade, não é? Nos carismas, nos dons, no trabalho, na dedicação, na generosidade. Diz o texto, tudo tendo em vista o quê? O bem comum. O bem comum. Olha aqui. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Somos muitos, desde aquele que varre a igreja, até aquele que cuida da economia, da construção, como vai arrumar dinheiro, quem é que vai animar a missa, quem é que vai trabalhar na catequese, quem é que vai trabalhar nas comunidades, tudo. Muitos membros formando um só corpo, animado este corpo pelo Espírito Santo, porque é dele que todos bebemos. E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho enviado a nós e que fica conosco para sempre. No Evangelho, de novo, a comunidade reunida. A comunidade está com medo, né? As portas estão fechadas. Esse é o Evangelho do segundo domingo da Páscoa. Não sei se vocês se lembram, né? Pois é. É nesse contexto de medo, de portas fechadas, que o ressuscitado se faz presente, né? Olha aí. E o ressuscitado quem é? É o crucificado. Ele traz as marcas da cruz nas mãos, nos pés e no lado. Quando a comunidade fechada, medrosa, se depara com ele, o sentimento é de alegria. Me lembro bem do amado e saudoso Papa Francisco, que no início do seu ministério, lá atrás, dizia: a nossa igreja católica precisa ser uma igreja mais alegre. Que a gente traduz por mais acolhedora, não é? Com mais sorriso nos lábios. Uma igreja mais feliz. Pois é, o ressuscitado, porque para ele não tem porta fechada, janela fechada, não tem barreiras, ele se faz presente. Como está presente aqui? Comunidade reunida, ressuscitado presente. Anúncio da palavra, ressuscitado presente. Eucaristia, ressuscitado presente. Serviço aos irmãos, aos pobres, o ressuscitado presente. Como nós ouvimos na sequência, o Espírito Santo que ele e o Pai envia é Pai dos pobres, dos que sofrem, dos pequenos, dos últimos. Alguém está fazendo bem, alguém está servindo, o ressuscitado está presente. Que coisa bonita! E qual é o primeiro dom do ressuscitado? É a paz, que encerra todos os dons, todos os bens, não é? Falamos em dons messiânicos. Então a paz é alegria, a paz é comunhão, a paz é solidariedade, a paz é ajuda mútua, a paz é partilha, a paz é trabalho, a paz é comunidade, tudo isso. A paz esteja com vocês. E o que ele vai dizer? O Pai me enviou, agora são vocês que são enviados. Eu envio vocês. Eu envio vocês.
E depois de dizer isso, o que ele fez? Soprou sobre eles. Olha aí o sinal, né? Do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E agora, esse sopro não vai falhar. Lá no comecinho, quando Deus criou o homem e a mulher, soprou sobre eles falharam depois. Mas nós não falhamos. Porque quem sopra sobre nós é o Espírito Santo. E agora, de posse do Espírito Santo, animados por ele, vocês vão fazer uma coisa. Vocês vão pelo mundo inteiro anunciar a solidariedade, anunciar a comunhão, anunciar a tolerância, anunciar a alegria, anunciar a fraternidade, anunciar o perdão dos pecados. A comunidade de Jesus existe para acolher, para animar, para amar, para perdoar. Perdoar. Por isso que o Papa Francisco também insistia: acolher, perdoar, sempre, porque esse é o dom do Espírito Santo por excelência, o perdão dos pecados. A igreja existe para isso, para aproximar, para reconciliar, para o perdão dos pecados. Quando o Papa vai pelo mundo inteiro viajar, dá a impressão que o Papa vai fazer turismo, né? Não é isso. Anunciar o Evangelho a todas as nações. O que o Papa vai fazer? Anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, anunciar a fraternidade, a solidariedade universal, que todos nós, começando na nossa comunidade, somos chamadas a construir. Então hoje, Pentecostes, vinda do Espírito Santo, que é Deus, que permanece para sempre, nos encorajando, nos animando, para continuar a pessoa, a palavra, os gestos, a promessa daquele Jesus de Nazaré, ressuscitado entre nós. É claro, as marcas dele estão por todos os lados, né? Porque o sofrimento está presente, as cruzes estão presentes, de tantos modos a dor está presente, mas ele está ressuscitado, nos animando, nos encorajando para olhar sempre em frente, para fazer o caminho da vida, que é o caminho que toda a comunidade faz e que vocês agora, de um modo novo, começam a fazer. Por quê? Porque vão receber o Espírito Santo através do sacramento, o sacramento da Crisma. Deus anime vocês, encoraje vocês, dê sempre grandeza de coração, generosidade para testemunhar. E que cada um de nós hoje saia da missa alegre, contente. Eu sou porta-voz do Espírito Santo que habita em mim. Eu fui batizado, fui crismada, eu preciso fazer valer aquilo que eu sou. Então, como nós cantamos no canto de aclamação, vamos deixar que o Espírito Santo encha os nossos corações com os seus dons. O dom da paz, no mundo que não tem paz, no mundo com tanta violência, com tanta guerra, onde os grandes e poderosos fazem a guerra e todos sofrem com a guerra, e com tantas outras formas de divisão e de sofrimento. Nós, alegres, nós, agradecidos, vamos dando o nosso testemunho. Nós cremos que na força do Espírito estamos colaborando para um mundo melhor. Amém. Amém.